fico a pensar, muitas vezes, quais seriam razões pelas quais as pessoas não creem em Cristo. E raciocinando um pouquinho, eu trouxe uma linha de raciocínio que foi exposta por John Bunyan, que foi um dos grandes pregadores que passaram pela história da igreja, e ele nos apresenta algumas razões que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês nesta oportunidade. Dentre elas, a primeira delas, ele diz assim: as pessoas que não creem, não veem o seu estado por natureza, o quão perdidos e poluídos estão com o pecado original. Isto ele observa a partir do texto que está em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Acompanhem comigo a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, quem não crê não consegue perceber que ele está morto nos delitos e pecados, que a sua vida não tem sentido absolutamente nenhum diante de Deus. Há uma segunda razão. Eles não veem, quem não crê, não vê a justiça de Deus contra o pecado. E ele baseia isto na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, onde encontramos as seguintes palavras: Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. A compreensão de que a justiça de Deus, por não crer em Deus, todos nós passaremos por um juízo único, não tem recurso. Mas nesse juízo único, Deus vai julgar todas as pessoas. E no julgamento, aqueles que não creem, eles vão tentar se defender sozinhos. Mas aquele que crê em Cristo como Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra, se constitui no nosso defensor. Há uma terceira razão que ele apresenta. Quem não crê não pode ver a beleza de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, nós vamos encontrar a seguinte palavra de Deus dizendo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o evangelho está aí à disposição para todas as pessoas conhecerem. Mas se a pessoa não prestar atenção, ela não vai captar, ela não vai perceber essa beleza que está falando a respeito de Cristo, naquilo que ele representa para nós como Salvador, como Senhor da nossa vida. Há uma quarta razão. Os que não creem, por serem controlados pelo poder da sua incredulidade,
não ousam entregar as suas almas a Jesus Cristo, nem ousam confiar na justiça dele e somente na justiça de Jesus Cristo. Veja o que encontramos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, por não confiarem nessa justiça de Deus feita na pessoa de Jesus Cristo, eles continuam as práticas como sempre fizeram. E em razão disto, esta mensagem do Evangelho não significa absolutamente nada para eles. Mas há uma quinta razão. A razão carnal deles também se coloca contra a palavra da fé, e nem ela pode inclinar-se para a graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele que está morto, ele não tem como expressar vontade. Ele está numa condição que não consegue, na sua condição de morto, não consegue perceber a graça de Cristo. Por isso que pela graça então somos salvos, e pela graça está disponibilizada a nós essa fé para crermos no Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural, ou seja, na sua condição de morto, ele não consegue perceber as coisas que vêm diretamente do Espírito de Deus. E por causa disso, porque ele considera isso loucura, Deus, salvação, sangue derramado na cruz, isso tudo é besteira. Porque ele não consegue perceber isto, o inclinar-se dele está para a morte e não para a vida. Há uma sexta razão. Ele apresenta que eles amam honrar uns aos outros, amam ser louvados pela sua vã justiça própria. E os tolos pensam que por serem louvados pelos homens, também serão louvados por Deus. Como nós, seres humanos, gostamos de ser elogiados, ser louvados, reconhecidos, como nós gostamos que todo mundo bata palma por aquilo que porventura façamos, por aquilo que somos, etc. O que isso representa diante de Deus? Absolutamente nada, nada, porque este é um amor para com o elogio do ego da pessoa, mas a Bíblia diz que eu estou elogiando morto, e este morto não significa absolutamente nada diante de Deus. O ser humano foi criado para louvar a Deus, mas ele prefere louvar a criatura do que louvar a Deus. Ele prefere dar mais atenção àquele seu igual do que a Deus. Mas há uma última razão ainda. O desejo de vanglória é a desgraça de milhares. E este é um sétimo motivo. Ou seja,
é a desgraça do legalista, é a desgraça do bem-educado, é a desgraça do formalista, dos depravados, dos debochados. Esse desejo de vanglória, embora haja uma geração que, segundo podemos perceber, despreza a justiça, no entanto, usa todo o discurso da justiça como se estivesse fazendo muita coisa. Ora, este aspecto da vanglória nos leva a pensar que é necessário fazer uma séria meditação acerca do julgamento eterno. O que se seguirá a este julgamento? Vejamos o que está em Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem são os justos? Aqueles declarados justos por Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Aqueles que pela fé creem que Ele é o Filho de Deus e que o sacrifício feito na cruz do Calvário é a forma de Deus fazer justiça para com aqueles que são injustos diante de Deus. Se isso fosse seriamente considerado em cada um dos nossos corações, sem dúvida produziria em nós um anseio do Espírito por Jesus Cristo para a sua justificação, coisa da qual carece a história dos seres humanos. Esta situação fez Félix, lá o governador, tremer. Isto está relatado em Atos, no capítulo 24, versículos 24 a 26, quando diz o seguinte: Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podeis retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Veja como Félix aqui tem uma atitude comum a muitas pessoas. Paulo estava explicando a ele a respeito da justiça de Deus e ele esperava que Paulo desse algum dinheiro a ele para que ele pudesse acreditar naquilo. Mas o que ele fez? Ele tremia, e por tremer, ele sentou-se muitas vezes para conversar com Paulo a respeito. Não sei se você sabia disto, isto pode até te surpreender, mas a palavra de Deus diz que os demônios também tremem como Félix tremeu. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim: Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Ora, este ato de crer, tremer, somente pelo exercício da fé pode ser transformado em ato de efetivamente reconhecer que Deus em Cristo Jesus nos dá a salvação. Eu lhe aconselho a meditar seriamente e a começar a transformar os seus pensamentos irresponsáveis em pesados suspiros
pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, para que você também não vá para aquele lugar de tormento. Esta é a mensagem que Deus está trazendo para nós. Pela fé, creia que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, e que está nos preparando para morarmos eternamente com Ele nos céus. Venha conosco nessa caminhada.